De uma cidade no meio do nada para um dos maiores fenômenos da música pop, a Chappell Roan conquistou o mundo com a sua autenticidade. Com uma história cheia de altos e baixos, eu tenho certeza que ela vai te inspirar hoje. Porém, será que a gente viu uma ascensão bem rápida da carreira dela e agora a gente vai ver uma queda bem rápida? Vamos descobrir! Hoje a gente vai conversar sobre a história da Chappell Roan, como ela chegou até aqui e também as suas polêmicas mais recentes. Então, antes da gente começar, eu vou me apresentar bem rapidinho. O meu nome é Fernanda Fernandes e aqui a gente fala sobre cultura pop e tudo que acontece no mundo do entretenimento. Principalmente para você, pessoa ocupada, que não tem tempo de ficar caçando o que está acontecendo na internet. Aqui eu resumo tudo para você. A Kaylee Rose Armstead nasceu numa cidade chamada Willard, no Missouri, nos Estados Unidos. Uma cidade bem pequenininha. Ela cresceu em um trailer park junto à sua família, que era muito conservadora e cristã. A sua relação com a música também era bastante diferente. Para Kaylee e sua família, a música era sinônimo de louvor e não de expressão pessoal. Então, desde cedo, a Kaylee sempre se sentiu bastante deslocada, até porque ela é uma mulher queer que cresceu nessa comunidade que via a música dessa forma. Mas então, aos 12 anos, ela já começou a dar os seus primeiros passos em direção à sua carreira na música. A Kaylee começou a tocar piano e postava covers no YouTube. E agora a gente vê a história se repetindo mais uma vez. Aqui eu vou deixar nos cards alguns vídeos sobre outros artistas que eu já trouxe aqui para vocês. E todos eles começaram da mesma forma, no YouTube. Esses vídeos já começaram a chamar a atenção de algumas gravadoras, mas por enquanto nada muito concreto ainda. Mas então, aos 17 anos, a Kaylee foi para um acampamento de artes em Michigan e foi aí que ela escreveu a música Die Young, que começaria a mudar tudo na vida dela. Porém, não tão rápido quanto as pessoas pensam que ela atingiu a fama. E então, em 2017, foi quando a Kaylee começou a tomar passos mais significativos na sua carreira musical. Ela conseguiu assinar um contrato de 5 anos com a Atlantic Records. Essa gravadora é uma das maiores do mundo e já assinou nomes como Bruno Mars, Ed Sheeran, Charli XCX, enfim, a lista é bem grande. E o que a Kaylee achava que agora finalmente seriam os seus anos de glória, na verdade virou um pesadelo. Tudo parecia caminhar bem. Aos 18 anos, ela foi a Los Angeles, se mudou para lá e começou a trabalhar aí com essa gravadora. Foi aí que ela criou o nome dela, Chappell Roan, em homenagem ao seu avô, e lançou o seu primeiro EP, o School Nights. Porém, infelizmente, as músicas não performaram na época como a gravadora gostaria, e eles simplesmente chutaram a Chappell, como se ela fosse nada. Ela já chegou a falar em entrevista que ela foi prometida até uma campanha para ela ganhar um Grammy e do nada ela foi chutada. E eu fico imaginando o que é que se passava pela cabeça dela, porque ela achava que finalmente tinha atingido o local onde ela sempre quis estar e do nada tudo foi por água abaixo. Bem triste. They make it seem like your dreams are all gonna come true. Like they will tell you everything. Like I was told that they were gonna put like a Grammy campaign behind like some of my music when I was 17. Like they just like say shit, like to just get you excited. And so I was bummed even before I was dropped. Quando ela foi chutada pela gravadora, na mesma época ela também havia terminado um relacionamento de 4 anos. Então ela estava totalmente devastada e ela decidiu sair de Los Angeles e voltar para sua cidade natal. E então a Chappell começou a viver uma vida normal. Ela começou a trabalhar numa cafeteria e foi seguindo a vida. E aí, como boa história de superação, é claro que ela não ia parar aí. Foi nesse período que ela escreveu a música Pink Pony Club e lançou de forma independente. Se você conhece as músicas da Chappell, você sabe que essa é uma das músicas mais famosas dela. Então, era realmente tudo que ela precisava. Um momento para parar, refletir, escrever essa música e agora seria só sucesso. Por mais que a música não tenha estourado de primeira, era tudo que ela precisava para ter um empurrãozinho aí. E agora vamos falar do estouro Chappell Roan. E foi em 2023 que a Chappell assinou com a Island Records e lançou o álbum The Rise and the Fall of a Midwest Princess. O álbum simplesmente explodiu e a Chappell virou a artista que não era headline
do Lollapalooza com o maior público da história, com mais de 110 mil pessoas assistindo. E no meio tempo ela também estava fazendo uma turnê. E no início ela fazia shows pequenos para assim 600 pessoas, só que com o passar do tempo ela se viu bucando aí shows com mais de 7 mil pessoas. Isso ainda é pouco, tá? E então, como você pode ver, o sucesso dela não foi repentino. Muita gente acha isso. Mas na verdade ela tá aí, ó, batalhando há muito tempo. É muito interessante porque a gente vê a história se repetindo, né? A Doechii também foi assim, a Tate McRae foi assim, o que é prova de que se você tem um sonho, não desista, vá atrás, mesmo que nada esteja parecendo dar certo, continua que com a persistência você vai chegar lá. Espero que essa parte do vídeo seja um lembrete para você não desistir dos seus sonhos, hein? Mas ok, agora que você sabe sobre toda a história da Chappell Roan, chegou a hora da gente falar sobre as polêmicas e o mais recente cancelamento dela. Desde a sua ascensão, a Chappell já tinha bastante polêmicas com a forma com que ela lida com a fama. Tem vários vídeos viralizados aí da Chappell lidando com paparazzis e ela falando também sobre como ela lida com os fãs. Com esses vídeos a gente consegue ver que ela não tem uma relação nem um pouco saudável com a fama, ela não gosta nem um pouco de ser famosa. Essa forma dela se posicionar com relação à fama gera bastante controvérsia online. Muita gente fala que ela tá sendo ingrata, muitos falam que ela parece não entender que os fãs admiram o trabalho dela e querem pelo menos uma foto ou trocar uma palavra com ela. Porém, do lado dela, ela fala que isso não deveria ser normalizado, né? Das pessoas simplesmente abordarem ela do nada e virem tirar uma foto. Ela só é uma pessoa normal. A carreira dela, que é um pouco diferente, mas que isso não deveria mudar a forma que as pessoas a tratam. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham disso. Você acha que ela tá certa de impor os limites dela e criar essa distanciação com o público? Ou que ela deveria ser um pouco, pelo menos, né, um pouco mais grata com os fãs e tratar eles de uma forma um pouco melhor? Quero saber a opinião de vocês. E o momento mais polêmico, assim, sobre esse assunto, né, de como ela lida com a fama, foi no VMA. Ela tava tirando fotos aí com os paparazzis e ela acaba gritando com um deles, mandando ele calar a boca. Vou colocar o trechinho pra vocês. E agora vamos falar da última polêmica que envolveu o nome dela recentemente, que foi um podcast que ela foi, né, dar entrevista, o Call Her Daddy. Existem algumas falas bastante polêmicas nesse podcast e eu vou citar algumas aqui para vocês. A primeira precisa de um breve contexto. Quando o Biden ainda era presidente dos Estados Unidos, a Chappell foi convidada para cantar numa celebração do orgulho da Casa Branca. Porém, a Chappell se recusou a participar porque ela disse que não apoiava muitas coisas que o Biden fazia, principalmente em relação à Palestina e Israel. E então, com esse posicionamento político mais forte no passado, a Chappell causou bastante polêmica nesse podcast, porque ela disse que, poxa, eu sou uma popstar, eu não quero ser linkada à política. Mas você mesma se linkou à política, gata. Não entendi. E essa não foi a única polêmica, ela também teve outra controvérsia falando sobre ter filhos. All of my friends who have kids are in hell. I don't know anyone. I actually don't know anyone who's like happy and has children at this age. I have like a 1-year-old, like 3-year-old, 4 and under, 5 and under. I literally have not met anyone who's happy, anyone who has like light in their eyes, anyone who has slept. Então, como vocês puderam assistir agora, essa fala obviamente gerou controvérsia nas redes sociais. O pessoal falou bastante, caiu em cima bastante dela falar uma coisa dessas. O que é que você acha, hein? E mesmo com esse monte de polêmica, nada vai fazer com que a Chappell continue conquistando corações por onde ela passa. É inegável que ela é extremamente talentosa. Mesmo que você não goste muito do estilo de música dela, é inegável que ela é uma das maiores artistas da nossa geração. A Chappell Roan é o retrato de um artista que não se encaixa em moldes. Agora me fala, o que você achou da história dela? Você já conhecia? Eu também quero saber qual é o próximo artista que você acha que eu devo trazer aqui para o canal
toda a história e a ascensão à fama dessa pessoa. Me conta. Se você gosta de vídeos assim e quer continuar se inspirando, eu recomendo que assista os vídeos que eu deixei aqui nos cards sobre a Tate McRae e a Dolce. Elas são artistas que, assim como a Chappell, tiveram uma carreira aí, bastante ralada, viu? Elas ralaram muito. E eu não quero ninguém falando que nenhuma dessas três é industry plant, tá? Porque, nada a ver. Elas são muito talentosas e maravilhosas, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.